Olá pessoal, tudo bem? Como é que tá? Eu espero que vocês estejam bem. Tá? Se você está chegando novo nesse canal aí, por favor, esse canal aqui é o Gnóstico, Exognóstico. A gente aqui estuda gnose cristã, mas também todas as ramificações ou adjacências, né, à gnose, né? Porque nós aqui queremos, claro, que todos nós cheguemos à plena luz, à iluminação. Então, se você chegou novo nesse canal, toque o sininho de notificação, deixa aquele like legal, tá? E aí depois de se inscrever, tocar o sininho, deixar o like você também. Compartilhe os vídeos, comente, tá ok? Muito bem. Depois também, você, claro, tá? Se quiser se tornar um parceiro, tá, solidário economicamente do canal, tá, um mantenedor desse canal, você faz pelo Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá ok? Beleza. Ajude. Se você ajudar, a gente vai melhorar muito o canal. Ok? Muito bem. A gente está fazendo vídeo aleatório, tá, pessoal? Ninguém está seguindo, assim, uma série. Estou planejando série aí para frente. Mas de antemão, se você está chegando pela primeira vez, eu gostaria de entender a gnose. Comece com a introdução à gnose, tá? Depois tem uma sequência chamada Descodificando Mitos, né? E daí tem série aí sobre a origem humana, sobre muita coisa, né? São quase mais de 600 vídeos, né? Mas já são 620 e 21 por aí, ok? Muito bem. Vamos aqui fazer a leitura, nossa leitura dinâmica, ok? Para a gente entender algumas coisitas. Muito bem. O texto começa o seguinte. Em muitos sistemas gnósticos, está bem aqui, ó, ok? Várias emanações de Deus são conhecidas por nomes como mônada. Aion Teleos, que quer dizer o aion mais amplo, tá? Mais belo. Bitos, que quer dizer profundidade, certo? Argue, o começo, aquele que é o proargue, o próargo, né? Que quer dizer aquele que está no início de tudo, né? Aquele que está antes do começo, como aeons, que também são frequentemente nomeados, que podem ser aparelhados ou agrupados, certo? Em diferentes sistemas, essas emanações são nomeadas, classificadas e descritas de maneira diferente, tá? Mas a emanação é comum a todas as formas de gnosticismo. Então, portanto, a emanação é comum em todas as escolas gnósticas. Na gnose basilidiana, são chamados de filiações, tá? Uiotes, tá? Uiotes, certo? Que no singular é uiotes, né? Certo?
Aí tem tanto o iotetes como o iotes. Tá? O termo uiotes, né? E o uiotes tetes quer dizer singular e o iotes quer dizer plural. Tá? Segundo Marcos, são números sons, né? São números e sons. No valentianismo, que é a escola que eu procuro seguir, eles formam pares masculino e feminino, chamado de sísígies, tá? Que literalmente significa julgamentos juntos. Tá? Eles são fontes que estão unidos por um laço. Então, Cristo, Sofia, tá? Segundo alguns é Cristo e Pneuma e assim por diante. Tá? Eles têm uma unidade entre eles. Esta fonte, tá, de todo ser é um aion no qual habitam em seu interior, conhecido como enóia. Tá? Em seu interior, a enóia, essa palavra aqui, né, quer dizer pensamento ou intenção, certo? Aí pronoia, o primeiro pensamento, é a mesma pessoa. Alguns vão chamar esse mesmo termo de caris, quer dizer graça, ou sirri, quer dizer silêncio. Tá? Esse termo aqui quer dizer silêncio, ok? O ser perfeito, dividido, concebe o segundo aion, o nous, tá? Que equivale à mente, dentro de si, tá? Dentro de si, ok. A hierarquia complexa de aions são assim produzidas e às vezes até 30. Esses aions pertencem a um mundo puramente ideal, né? Mais ou menos dentro da linha do que Platão falava, né? O mundo das ideias. Então, pertence a um mundo puramente ideal, numênico, inteligível ou suprassensível. São imateriais, são ideias hipostáticas. Tá? Aqui é termo teológicos, tá, pessoal? Então, ok? Juntamente com a fonte de onde emanam, formam o pleroma, tá? A plenitude. As regiões mais baixas do pleroma são mais próximas da escuridão, isto é, do mundo físico. Não é? Então, a gente já sabe, batido, rebatido, porque eu nunca deixei de falar sobre isso, né? Então, portanto, nós vamos ter aqui o pleroma, certo? Ok? Aqui é o pleroma. Certo? Então, aqui tem bem no centro o uno, ou a mônada primordial. Então, de repente, ele se projeta para fora, se contrai para fora e faz aparecer o pai. O pai, por sua vez, faz a processão da mãe. E o pai e a mãe fazem a geração do filho. Certo? Esses são os primeiros que surgem dentro do pleroma, ok? Certo?
Agora vamos lembrar, né, que aí a partir deles vai surgir vários, ok? Vários éons, certo? Vários. Então eu vou só dar um exemplo de preenchimento aqui, né? Como se fossem éons, né? Ok? Aí você vai perceber que à medida que os éons vão surgindo, eu falei no outro vídeo, vão sendo cada vez... O que são os éons, pessoal? São seres, ok? São seres que são parte do todo. É como se Deus, né, fosse cada um deles. É como se o uno, a mônada, fosse cada um deles, certo? Mesmo eles sendo independentes, mas eles formam uma totalidade. Ok? Eles formam uma totalidade. E essa totalidade se chama pleroma. Né? Alguém poderia dizer, olha, o pleroma está fora do tempo e do espaço, então, portanto, eles são seres metafísicos e etc. Né? Bem, esses seres aqui, como natureza, ok? Qual a natureza desses seres? Eles são seres fractais. Tá? Eles são seres fractais, bem aqui, ó. Tá? E uma das características deles, eles são orgânicos. E aqui orgânicos não quer dizer biológico, tá? Físicos, existentes, portanto são, ok? Receberam por parte dos gnósticos nomes de qualidades do tipo graça, antropos, vida e etc. e tal, aquelas explicações. Né? Inclusive, você vai verificar que, tipo, o Valentim vai ter uma explicação, os setianos vão ter outra explicação, os ofitas vão ter outra explicação. Tá? Mas uma das coisas que eles têm em comum é que esses aeões, né, de alguma forma, tá, eles têm a capacidade de fazer incursões, né, e de uma certa forma conhecer os seres humanos. Tem um livro que até era para mim ter trazido agora, para ler para vocês um texto, mas hoje a física quântica, se a gente olhar a história gnóstica à luz da física quântica, à luz da existência de seres extraterrestres,
vocês compreenderão perfeitamente que esses seres, eles têm, né, eles têm possibilidades, eles têm capacidades de se locomoverem e de estar em diversos cantos, né? Eu lembro a vocês que houve uma série na Netflix chamada, não sei se é o problema, ou alguma coisa assim, dos três corpos. E nessa série, eles falam que os extraterrestres criaram os chamados sófons. O que são os sófons? Seriam minúsculos prótons de energia, ou por aí assim, e que eles vão fazer dois pares e vão inserir dentro desses fótons uma espécie de tecnologia diríamos assim, inteligência artificial, vejam bem. Então esses seres, dois vêm para cá, a Terra, e dois ficam lá. A troco de que esses sófons são capazes de viajar à velocidade da luz. Então eles vão ficar observando a Terra, porque esses extraterrestres só vão chegar na Terra 400 anos depois. O que eles vão ficar fazendo? Eles vão ficar observando, porque os extraterrestres detectaram o seguinte: quando a gente chegar aqui a 400 anos, eles já desenvolveram uma capacidade, né, de nos vencer, de nos destruir. Por isso, os sófons começam a destruir várias instalações, tá? Várias instalações de pesquisas, né? Principalmente aqueles que fazem colisão de prótons, né? Então, eu estou trazendo esse exemplo para mostrar para vocês que qualquer ser fora do escopo humano que domine a si mesmo, os outros, a matéria, a energia, o tempo e o espaço, esse ser tem poderes profundamente incríveis, né? Mas nós vamos chegar lá, ok? Certo? Então eles vão mostrar aqui a existência desse ser, hierarquia complexa de íons são assim produzidos às vezes até 30, né? A íons pertence a um mundo puramente ideal, certo? Ele vão chamar o lugar de tá. Aqui já li, vamos lá. A transição do imaterial para o material, né? Do numênico para o sensível, é criada por uma falha, por uma paixão ou pecado de um aeon. Segundo Basílides era... Desculpa, pessoal, que aqui a gente clica num canto, marca ali. Segundo Basílides, ok? Segundo Basílides, é uma falha na última filiação, certo?
Segundo outros, o pecado do grande arconte, ou Aeon criador do universo, certo? Segundo outros, é a paixão da mulher Aeon Sofia que emana seu parceiro, tá? Que emana sem o seu parceiro o Aeon, né? Resultando no demiurgo, ok? A versão mais contada hoje é de que realmente a Sofia resolveu ter um ser, certo? Sem a contraparte dela, ok? Uma criatura que nunca deveria ter existido. Essa criatura não pertence ao pleroma. O Um emana dois aeões salvadores, Cristo e o Espírito Santo. Tá? Então, o Uno vai fazer o quê? Vai dizer, bem, nós vamos ter que fazer alguma coisa, deu uma desordem, é como vamos comparar um corpo, né? O que é que acontece quando entra uma bactéria, um vírus? O corpo automaticamente reage. Só que quando o corpo reage para reprimir aquela bactéria, aquele vírus, ele começa a criar dores no corpo, febre e etc. Estão entendendo? Mas eles vão de forma unificada para combater aquilo que, para eles, é um inimigo. Tá? Então, o Uno aqui disse bem, nós vamos ter que ajudar a humanidade. Então, o filho não pode sair daqui. Ele não pode sair daqui. Então, o que é que ele fez? Ele emanou, tá? Eu vou trazer isso aqui para fora só para compreensão, tá? Ele emanou o Logos, cuja parceira seria a Zoe. Ele emanou o Cristo, cujo alguns a parceira é Sofia, ou outros dizem que seria o Espírito Santo, tá? Certo? E esse vai gerar isso aqui, e esse vai gerar o Joshua, né? Ok? O Joshua. Como ele é um éon, ele tem que ter uma contraparte também, né? Certo? Então, inclusive, alguns vão dizer que a contraparte da Sofia é o teletos, né? O desejo, né? O desejado, certo? E aqui está uma grande questão, porque vão dizer os escritos gnósticos que Maria Madalena seria, na Terra, a contraparte de Jesus. Tá? Seria a contraparte de Jesus. Vocês podem observar aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, que quem é a parceira do Cristo é o pneuma. Então vamos lá. Do Logos é Zoé, tá? Do Cristo é a pneuma, certo? Tá? Aí você vai ver que da Sofia é Teletos, tá? E aí vem Jesus, ok? Essa é uma forma de ver, correto?
Outra forma de ver esse mesmo processo é usando isso aqui, tá? Aí você vê, ó, correto? Aqui, ó. Então, os gnósticos divergiam enquanto os pares, né? Certo? No entanto, quem vai estar aqui em Jesus? São todos eles aqui, ó. Tá? Por isso Jesus vai ser dito, o Joshua vai ser, Paulo vai dizer que ele tem a plenitude da divindade, ok? Ok, certo? Joshua tem a plenitude da divindade. Aí você talvez diga assim, bem, mas aí eu quero entender como é que isso é, funciona, certo? Aqui eu vou pegar bem aqui um texto, ok? Só para fundamentalizar o que a gente está estudando, tá ok? Né? Eu gosto de pegar textos, aí eu vou pegar aqui, vamos pegar Filipenses, salvo engano, em Filipenses 3, eu acho que é o 3. Eu acho que é o 3. É, ele vai dizer, né, sobre... Deixa eu olhar aqui, pessoal, numa outra Bíblia, porque essa aqui é bem complicadinha, e aí a gente não vai... Aqui é tudo ao vivo, aqui não tem negócio de corte, de edição de vídeo, aqui não faz, ninguém faz isso não. A gente segue aqui o padrão, certo? Deixa eu pegar aqui. Depois de Efésios, vem os Filipenses. Ah, é, ele vai dizer, deixa eu ver aqui, certo? Engraçado, quando te procura e não acha, né, meu irmão? É, para você ver como é a coisa que a gente está tentando encontrar e não consegue. Né? Sinceramente, pessoal, tô chocado, porque a gente não está encontrando o texto aqui, mas eu esquenta a cabeça. Não vou me apressar, porque apressar por quê? Né? Quem for assistir, vai assistir os vídeos todos, né?
Mas nós vamos aqui. Vamos embora aqui, vamos embora aqui. Então, no capítulo 2, tá, de Efésios, preste bem atenção nisso aqui, tá? Ele diz, portanto, se vocês têm algum encorajamento, aí ele vai, apesar de ele viver na forma de Deus, está falando de Jesus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, morte na estaca como um criminoso. Portanto, Deus o elevou ao lugar mais alto e lhe deu um nome acima de todo o nome, para que, em honra do nome dado a Jóshua, todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua reconheça que Jóshua é o Messias, tá? É Adonai, para a glória de Deus Pai. Então, o que é que aqui está sendo dito, né? Então, Paulo está dizendo, olha, apesar dele ser Deus aqui, né, ele não se apegou a isso aqui. Ele resolveu sair daqui, tá, e vir, no último vídeo, você vai ver que eu falei sobre como ele é enxertado ou colocado geneticamente no seio de Maria. Ok? Mas existe muita coisa além disso aqui que eu não vou entrar no mérito ainda. Tá? Mas ele era a representação dessa totalidade aqui, o Jóshua. Então ele veio como um emissário. Ok? Eu não vou chamar de avatar, porque esse termo avatar é tudo trazido da cultura indígena, da cultura indiana, né? Então, avatar, chakras, corpo búdico, corpo não sei o que, tudo vem dessa cultura, tá? E por incrível que pareça, as pessoas vão adotando certas coisas e não sabem nem a origem da onde foi que veio aquilo ali, mas elas usam, tá? No dia a dia, ok? Então, Jesus é exatamente aquilo que vai ser dito pelo nosso Valentim, tá? Porque quando ele vai descrever Jesus, ele vai colocar Jesus bem aqui, ó, ok? Ó, e aqui, ó, Jesus. Tá? Então, Jesus é um aeon. Um éon Jesus. O éon Jesus. Ok? Certo? Muito bem. Aí ele vai dizer, né, onde nós paramos aqui, tá? Ele vai dizer que houve uma falha lá, né? Então, uma criatura que nunca deveria ter existido. Quem é que nunca deveria ter existido? O demiurgo aqui, ó. Tá? Ok? Uma criatura que nunca deveria ter existido. Essa criatura não pertence ao pleroma e e o um emana a dois aeões salvadores, o Cristo e o Espírito Santo, tá? Para ensinar à humanidade como alcançar a gnose. O fim último de toda a gnose é a metanoia. O que é a metanoia? A transformação, o arrependimento ou
a mudança da mente ou a mudança da percepção, como você quiser descrever. Desfazer esse erro, tá, da existência material e retornar ao pleroma. Quer dizer, a função básica é fazer, Jesus veio aqui para ensinar a gnose, a fim de que os seres humanos possam ter o retorno, tá, ao mundo da onde se originaram. Os aeons apresentam uma série de semelhanças com os anjos, tá? O chamado anjo judaico-cristão. Só que não tem nada a ver. Incluindo papéis de como servos da emanação de Deus, existindo como seres de luz. Na verdade, certos anjos gnósticos, como Armozel, também são aeons. Os quatro luminares, né, chamados, né, eu mostro sempre esse papel, porque eu acho que ele é o ideal para a gente ver determinadas coisas, né? Certo? Ok? Então, eu sempre mostro esse papel aqui, ó. Tá? Ok? Olha aqui, ó. Então, você vê o pleroma aqui, ó. O uno, o pai, a mãe, o filho, ok? Aí, esses seres aqui são aeons também, só que eles têm uma grandeza um pouquinho maior, por quê? Porque eles são os quatro luzeiros. Está bem escrito aqui, ó. Tá? E o Elelete é aquele que vai tomar conta da Sofia. Portanto, a Sofia Arcamote. Tá? Aquela que vai dar origem ao Ial da Baote. Correto? Existem outras formas de ver isso? Existe, olha. Por exemplo, essa aqui existe. Certo? Ok? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, porque eu acho que está de cabeça para baixo agora. Tá? Olha aqui, ó. A plenitudine divina, tá? Que está em italiano, tá? Então, esse é um sistema, por exemplo, né? O uno absoluto, tá? Que emana o pai, o filho e a mãe, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá tudo aqui, ó. Olha aqui, ó. Certo? Deu para entender? Né? O filho e a mãe. Aí depois vai vir o nous, tá? E a verdade, a palavra e a vida, que é a Zoé, né? Certo? Então eles vão aplicar vários textos simbólicos para descrever isso aqui. Tá? Então é importante que a gente fique sempre atento, porque há várias formas de abordar o pleroma e os éons, ok? Tudo bem. Certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Tá? Então, incluindo papéis como servo de emanações de Deus, existindo como seres de luz. Na verdade, certos anjos gnósticos, como Armozel, que é um luminar, tá? Também são aeons. O Evangelho Gnóstico de Judas, encontrado em 2006, comparado e mantido e traduzido pela National Geographic Society, também menciona os aeons. Valentim, que é um dos professores gnósticos, tá? Assumiu como início de todas as coisas o ser primordial, ou bitos, que após séculos de silêncio e contemplação deu origem a outros seres por um processo de emanação. A primeira série de seres, os aeons, em um número de 30, representando 15 cisígias, tá? Ou pares sexualmente complementares, um formulário comum descrito abaixo. Então, vamos ver como foi que o Valentim descreveu o surgimento dos aeons.
Contra Valentinianos, por exemplo, que é um documento de Tertuliano, apresenta uma sequência ligeiramente diferente. Os primeiros 8 desses aeões correspondente às gerações às gerações 1 a 4 abaixo. São chamados de Ogdoad, porque formam as 8, tá? Então, primeira geração, Bitos, tá? E Sige, ok? Que pode também ser chamada de Silêncio, ou Caris, ou Enóia. Ela pode receber vários nomes, porque Bitos quer dizer profundidade, e Sige quer dizer silêncio, profundidade e silêncio. Mas ela pode receber também o nome de Graça, ou de Enóia, Pronóia e Barbelô, ok? Então esse é o primeiro grupo, são os primeiros a ser emanados pelo Uno. Depois vem Nous, tá? Que é a mente, certo? Mente. E Aletheia, verdade, tá? Que é a verdade, olha aqui, certo? A terceira geração surge, tá? A palavra, né? O Logos, que é a mesma coisa, certo? E a vida, que é a Zoe, tá aqui, ó, certo? A quarta geração é o Anthropos, quer dizer, humanos e não homens em si, mas humanidade, e a Eclésia, a igreja, ok? Quinta geração, emanado da palavra, do verbo, do Logos e da Zoe, né? O Logos e a Zoe vão produzir o seguinte grupo, tá? Bítios, profundo, e mixes, mistura. Ageratos, aquele que nunca envelhece, e enoses, união. Autofias, natureza essencial, e hedone, prazer. Acinetos, imóveis, e sancrases, com mistura, né? Monogênes, unigênito, e Macária, felicidade. Aí, esse aqui, ó, são produzidos por esses aqui, ó, ok? Esses aqui são os que geraram esses aqui, tá? Aqui, ó, todos eles aqui são surgidos desse ser aqui, tá? Do Logos e da Zoe. Então vamos lá. Emanados do Anthropos e da Eclésia, até aqui, ó, do humanos e igreja, ou, né? Aí surge o Paráclitos, certo? Paráclitos, Consolador, e a Piste, a fé. Pátricas, que é paterna, ok? E Elpis, a esperança. Métricos, maternal, ok? E Ágape, o amor. Ainos, louvor, e Sineses, inteligência. Eclesiástico, ou filho da igreja, e Macariote, bem-aventurança. Aqui, ó, certo? Teletos, perfeito, né? E Sofia, sabedoria, tá? Observe que isso aqui é descrito, tá? Por aqueles que combatiam a gnose, ok? Então você vai perceber que de acordo com Irineu, os seguidores gnósticos, Ptolomeu e Colorbaços,
tiveram aions que diferem daqueles de Valentinus. O logos é criado enquanto que o antropos aprende a falar. Tá? As 4 primeiras são chamadas de tétrade e as 8 são divindades. As 8 são as divindades Ogdoad, do antigo panteão egípcio. Tá? Então aqui ele vai repetir quase que a mesma coisa, tá? Pensamento, vontade, logos, zoé, aí a 6ª geração, bítios e mixes, é a mesma lá de cima, tá? Certo? A ordem de antropos e eclésias, vezes logos e zoé, é um tanto debatida. Fontes diferentes fornecem relatos diferentes. Logos e zoé são exclusivos deste sistema para comparação com o anterior e podem ser uma versão evoluída do primeiro, totalizando 32 eões, mas não está claro se os 2 primeiros foram realmente considerados eões. De acordo com Mitter, o número total de eões, sendo 32, reflete a semelhança do mecanismo como árvore da vida, que, como sugerido no Zohar, incorpora 10 sefirotes e 22 caminhos, interligado entre 10 sefirotes, enquanto 10 eões são criados durante as primeiras 5 gerações, das quais vêm os outros 22 eões mais tarde, durante a 6ª geração. Tá? No sistema valentiniano, conforme exposto por Irineu, a origem das coisas foi atribuído a 2 primeiros princípios eternos, pré-existentes, um masculino e um feminino. O macho era chamado de Bitos, ou Proarge, tá? Então, ele vai chamar de Bitos ou Proarge para o pai, tá certo? Tá? Ou Propator, olha aqui, isso é muito importante. Ó. Você tem que gravar esses nomes de como eles eram chamados, tá certo? A fêmea tinha os nomes de Enóia, certo? Caris e Sige, que também pode ser chamado de Pronóia e Barbelô. Tá? Toda a enologia de Valentino baseia-se numa teoria de sígias, ou pares de eons, sendo cada eon fornecido com uma consorte, e a suposta necessidade da cooperação de um princípio masculino e feminino para a geração de novos princípios em comum. Tá? De novos princípios era comum a Valentim e a alguns sistemas gnósticos anteriores. Mas era um ponto controverso nesses sistemas. Se o primeiro princípio de todos era assim duplo, havia tanto em sistemas anteriores como no mesmo entre os valentinianos, que sustentavam que a origem das coisas devia ser atribuída a um único princípio, que alguns descrevem como hermafrodita. Outros disseram que estava acima de todo sexo. E entre os valentinianos, que contaram, tinha 30 eões, houve aqueles que contaram Bitos e Sige como o primeiro par. Outros que afirmaram o princípio único excluíram Bitos do número e calculavam o número de 30 sem contá-los. Assim, Irineu diz dos valentinianos, tá? Pois o que é que ele vai falar? Ele vai falar isso aqui, ó, tá? Vai falar isso aqui. Pois eles sustentam que às vezes o pai age em conjunto com a Sige, mas que outras vezes ele se mostra independente tanto do homem quanto da mulher. Pois alguns declaram sem consorte, e nem homem nem mulher,
e de tanto nada, enquanto que outros afirmam que ele é masculino, feminino, portanto, ele é andrógeno, é hermafrodita, e outros novamente atribuem a Sige a ele como esposa, para assim possa ser formada a primeira conjunção. Hipólito, que é outro combatente, né? Esses aqui são pais da igreja, ok, pessoal? Tá? Supõe que Valentino tinha derivado o seu sistema daquele Simão, tá? E nisso, conforme a raízes dividida em 3 pares, mas todas essas raízes brotam de um único princípio, independente, que não tem consorte, certo? O nome Sige ocorre na descrição de Hipólito, cita da apófase de como o princípio supremo surgem os ramos masculino e feminino, nous e epinóia. O nome Sige não é dado a nenhuma das ramificações, mas ao próprio princípio supremo. Entretanto, a descrição dessas ramificações aparecem menos como entidades distintas do que como aspectos diferentes do mesmo ser. Tá? E aí ele vai citar o Cirilo de Jerusalém, né? Esses caras todos para combater a gnose, eles vão falar, tá? várias vezes de como era que os gnósticos denominavam, tá? E aqui vai um monte de texto, gente, do Clemente, de Alexandria, do Tertuliano, e etc, etc, tá? Então, eu não vou entrar nesse tanto de texto, porque o que é importante para nós é a gente entender, tá? O que de fato é importante, ok? O que é importante é entendermos, certo? Que, vou baixar aqui, tá? O importante é entender como é que esses seres vão ser chamados, ok? Então, cada escola vai dar um nome ao pai, né? Chamam de Bitos, né? Proarcon, né? Proarguê, não é Proargon, não, é Proarguê, né? Ele vai ser chamado de vários nomes, tá? Assim como a Barbelô vai ser chamada de Barbelô, Enóia, Pronóia, tá? Sige, correto? Dependendo da escola em que eles expõem, nós teremos tudo isso. Mas no fundo, eles querem dizer a mesma coisa, o mesmo sistema, correto? Tá? Então, quando a gente, aqui na Terra, às vezes eu vejo essa preocupação, né? Eu queria saber por que, não é? Por que o Pleroma não fez nada? Por que o Pleroma não resolveu a situação, não destruiu logo o Demiurgo, a Sofia e tudo mais, aquela coisa toda? A pergunta eu fiz em outros vídeos, né? Eu pergunto o seguinte, né? Quando Jesus contou a parábola da semente, os discípulos disseram, mestre, não seria bom arrancar logo o joio? E ele disse, não, deixe isso para o tempo da colheita, porque senão você corre o risco de arrancando o joio, arranque também o trigo. E todo mundo sabe que o joio, tá, tem
a mesma aparência do trigo. Se você não souber o que é o que, você acaba arrancando os dois, né? Então, o pai, né, incógnito, o, 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 o- certo? Ele, ele traz para nós uma esperança, né, pessoal? Porque veja, nós estamos vivendo sob a tutela de um Deus chamado Demiurgo, né? Que é o Javé, Jeová, Yaldabaoth, Enlil, enfim, quem queira, como você queira chamar. E, lamentavelmente, nós estamos vivendo debaixo de um domínio, né, aonde está existindo uma guerra, uma verdadeira guerra para quem vê quem comanda o quê, certo? E eu sou daqueles que digo sempre o seguinte, pessoal, vamos aguardar o final da história. O que nós temos que alimentar a nossa vida é alimentar de esperança, de saber que nós temos um Pai a quem nós podemos rezar e que Jesus deixou dito, tá? Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e faz a tua oração, porque o Pai que vê em segredo ouvirá a tua oração. Tá? Então ele diz, olha, você pode conversar com o Pai. Por quê? Porque a nossa interlocução com o Pai no pleroma, meus amigos, é a possibilidade de que nós temos dentro de nós uma dimensão divina, que é a centelha divina, que é o nosso espírito, que é o ponto de união com o pleroma, com os aeões. Então nós podemos dizer para eles, olha, eu estou passando por dificuldade, por luta. Então a gente ora para esse Deus, tá? E não para o demiurgo. Nós olhamos para esse Pai, tá? Que é a profundidade, né? Que é o propator, que é o proargue, certo? Que é o nous. E você vai perceber que nós estamos vivendo caminhos, tá? Caminhos de luta, de desafios. Não é fácil para ninguém, mas nós podemos olhar e dizer, eu tenho a luz de Deus em mim, eu tenho a luz do Pai em mim, eu tenho a luz do pleroma dentro de mim, eu tenho uma energia pleromática, eu tenho uma energia eônica, e um dia eu vou voltar para a casa do meu Pai. Né? Assim como Jesus falou do filho pródigo, eu voltarei à casa do meu Pai. Né? Estou voltando para casa de meu Pai para receber a paz que não se vai. Né? Então, nós, sem medo, nós podemos nos aproximar desse Pai e dizer para Ele, ó Pai, né? Então, é algo maravilhoso, porque ele não tem nada a ver com demiurgo. O bom Pai, o Pai de Jesus,
é perfeito amor, porque Deus é luz e nele não há trevas, né? Então imagine você olhando, e o pleroma não está afastado de nós, não. Ele está em nós. Por quê? Porque nós temos a centelha divina de Deus. Nós temos o Espírito de Deus, né? O Espírito que está aqui dentro de nós, que precisa ser desperto para se fundir com a centelha divina, porque aí nós vamos poder desfrutar das maravilhas que é ser filho do pleroma, né? Então, se você hoje está levantando questões e se perguntando por que isso, por que aquilo, saiba que nós estamos vivendo uma era em que nós chamamos de a era do conhecimento, em que nós devemos aproveitar o momento para beber da gnose, do conhecimento, para fazer com que isso desperte a nossa vida e nós sejamos realmente impactados com essas coisas, ok? Então eu espero que você tenha entendido, né, o que é o pleroma, o que é os aeões, o que Jesus é. Jesus é um aeon. Depois tem outros desdobramentos que nós vamos fazer vídeos falando a respeito de Jesus enquanto ser humano na Terra, o que ele veio, da onde a origem de Jesus. Se você disser assim, Jesus é a origem do pleroma, tudo bem, mas há hoje análises que são feitas que nos mostram que nós, se a gente caminhar passos a mais, nós vamos ver que tem tudo a ver com a história humana na Terra. Ok? Tá bom? Então eu espero você no próximo vídeo. Não perca, porque o próximo vídeo eu estarei falando sobre vários assuntos. Tá ok?